Olá, eu sou Gabriele Proença e começa agora o combate à desinformação nos Campos Gerais. No programa de hoje, nós recebemos o Walid Rabah, que é presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. O Walid Rabah é natural de Toledo, no oeste paranaense, e filho de imigrantes palestinos que vieram ao Brasil. Defensor da causa palestina desde jovem, é reconhecido porta-voz dos grupos árabes e muçulmanos na luta do Estado brasileiro contra as várias formas de racismo e discriminação. Obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao programa Combate à Desinformação dos Campos Gerais. Para iniciar a conversa, pode nos dizer qual trabalho a FEPAL desenvolve no Brasil e como ela contribui ao combate da desinformação? A FEPAL é uma federação, como o próprio nome dela diz, que representa a diáspora palestina no Brasil. Todos os imigrantes e seus descendentes no Brasil, que são aproximadamente 200 a 250 mil atualmente. A federação tem 45 anos, foi fundada a partir de uma reunião em Brasília, em 1979. Seu primeiro congresso aconteceu em 1980, em Porto Alegre. Atualmente, nós vamos realizar o nosso 11º congresso nos dias 20, 21 e 22 de setembro em São Paulo. E o nosso papel é organizar a comunidade palestina, manter as nossas tradições, a nossa língua e, fundamentalmente, organizar a luta nacional do povo palestino a partir da diáspora para libertar a Palestina da ocupação estrangeira eurojudaica sionista. E claro que nós estamos sob o guarda-chuva da grande luta nacional palestina na Palestina e nos campos refugiados no entorno da Palestina histórica, e temos o papel fundamental de conectar a palestinidade no exílio com a pátria-mãe. E nesse sentido, portanto, nós estamos abaixo do guarda-chuva da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, e no âmago, no final das contas, a OLP é uma parte da luta nacional palestina no exterior, no exílio, na diáspora. E, fundamentalmente, do ponto de vista daquilo que se chamamos de informação, nós buscamos trazer, tanto para a diáspora palestina como para a opinião pública, uma informação que desminta o conjunto de mentiras sobre a Palestina e esclareça o quanto há na Palestina um experimento social genocida, um projeto colonial de único tipo que visa eliminar a população originária para implantar uma estrangeira no seu lugar, e o quanto há um genocídio em curso desde 1947, dezembro, até os dias de hoje. E em alguns números da atualidade, inclusive especialmente na matança de crianças e mulheres, já é proporcionalmente o maior genocídio da história, superando, inclusive em destruição, em apenas 235 dias, todos os números da Segunda Guerra Mundial, até mesmo de matança de crianças de Auschwitz. Existe muita desinformação, principalmente nas redes sociais, sobre a história do povo palestino. E por ingenuidade ou de forma proposital, algumas pessoas insistem em confundir a história do povo hebreu com o Estado de Israel, criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, após a Segunda Guerra Mundial. Pode esclarecer a história, por gentileza? A Palestina existe como um lugar habitado sedentariamente há pelo menos 11 mil anos, mais ou menos, pelo menos assim, a julgar a idade de Jericó, considerada a cidade mais antiga do mundo, com 10.700 anos, segundo a arqueologia moderna, fundada pelos primeiros cananeus. Então, quem são os palestinos? Primeiro, eles são fundamentalmente, em 90% do seu DNA, os cananeus antigos. Inclusive, aquilo que veio a ser conhecido como judeus são cananeus que, num determinado momento, adotaram uma fé religiosa, o judaísmo ou o javismo, como se queira chamar. E de lá para cá, isso evoluiu, e os palestinos adotaram outras religiões e são hoje majoritariamente muçulmanos, depois cristãos e inclusive palestinos que permanecem com a fé judaica. Não há que se falar em nenhuma confusão pretensamente religiosa a esse respeito. Não existe uma luta religiosa na Palestina e ela não é milenar. O que acontece na Palestina é uma ocupação colonial que visa substituir uma população originária e nada além disso. Todo o resto é uma Palestina milenar, é uma Palestina que existe há muitos milênios e que deu fundamentalmente à humanidade uma coisa que orienta todas as pessoas que estão nesta sala, por exemplo, nesse momento, que é o monoteísmo. A desracialização de Deus, ou seja, deixar de ser um Deus étnico para se tornar um Deus de toda a humanidade,
O Deus único do monoteísmo é uma criação genuinamente cananeia e desenvolvida na Palestina antiga e Palestina histórica. Apesar das diversas denúncias da violência e desrespeito aos direitos humanos por práticas de genocídio pelo exército israelense, a Organização das Nações Unidas não consegue ser efetiva para barrar a onda de mortes nos territórios palestinos. É possível falar de falência e falta de legitimidade da ONU? É possível dizer que a ONU não tem poder cogente, quer dizer, a ONU não tem um exército para impor a lei internacional. Mas quem está falido é o Ocidente. Todos os genocídios conhecidos são ocidentais. A escravização em escala industrial da África é ocidental. As bombas atômicas são ocidentais. Hitler é ocidental. A Alemanha nazista é ocidental. O nazismo é ocidental. O fascismo é ocidental. Mussolini é ocidental. Os campos de concentração são ocidentais. Auschwitz é ocidental. A matança de judeus é de judeus ocidentais por outros ocidentais não judeus. As guerras do ópio são judaicas. O colonialismo é judeu. Todos os extermínios conhecidos são ocidentais. São ocidentais porque o Ocidente é isso. Então, quem está falido não é a ONU. Quem está falido é o Ocidente. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental que impõem esse genocídio. 80% das armas, munições e sistemas que hoje massacram a população palestina são estadunidenses. Em segundo lugar, alemãs. Isso mesmo, da Alemanha nazista, que perseguiu e matou os judeus europeus de fé judaica, hoje municia esses descendentes do Holocausto que cometem um Holocausto na Palestina. Então, quem está falido é o Ocidente, que não consegue ver um genocídio e mente sobre ele. Os números do genocídio são assustadores. Atualmente, 46 mil palestinos de Gaza, considerando os desaparecidos sob escombros, que são entre 8 e 10 mil, foram assassinados em 235 dias. Isso é 2,1% da população de Gaza. Seriam 4 milhões no Brasil, seriam 15 a 16 milhões na Europa atual, considerando a geografia da Segunda Guerra Mundial. As crianças são perto de 20 mil as assassinadas, 45%. É a maior matança de crianças da história. Para vocês terem uma ideia, são 9.100 crianças por milhão de habitantes em 235 dias. E na Segunda Guerra Mundial, em 6 anos, inclusive a matança de Auschwitz, 2.800 crianças. Israel mata hoje, na Palestina, 3,3 vezes mais que os nazistas mataram. E se durasse 6 anos a matança em Gaza, seria 33 vezes mais. A de mulheres são 11 mil mulheres, a maior matança de mulheres da história, 25% dos assassinados. Só para vocês terem uma ideia, 1.000 delas foram assassinadas grávidas. 300% o aumento dos abortos involuntários. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos diante do primeiro experimento genocidário da história que visa colapsar a capacidade reprodutiva desculpe, de uma sociedade. Ou seja, nós estamos diante da esterilização prévia de uma população inteira para que ela desapareça do mapa. Isso é o Ocidente que está fazendo. Ou seja, quem está colapsando moralmente, eticamente, politicamente é o Ocidente. Então, nós estamos diante de julgar no banco dos réus por genocídio todo o Ocidente, pelo menos como ideologia, pelo menos como farsa, pelo menos como Ocidente coletivo, liderada pelos Estados Unidos, a nação mais genocidária da história humana em todos os tempos, superando a Alemanha nazista. E de que forma o governo brasileiro e a sociedade civil podem agir para acabar com a série de execuções de pessoas inocentes na Palestina? Boicotando, desinvestindo e sancionando, por exemplo, Israel. Nós temos um abaixo-assinado que circula desde ontem, promovido pela FEPAL, inclusive tem um QR Code que facilita, pedindo que o Brasil rompa relações com Israel. Ou seja, as pessoas podem contribuir de diversas maneiras. O cessamento desse genocídio, por exemplo, denunciando ele em suas redes sociais, denunciando ele nas universidades, nas escolas, nos grupos de cultura, em todos os lugares, mas especialmente desmentindo o conjunto de desinformações de grandes redes de televisão e de outros veículos de comunicação, como, por exemplo, a Globo. Denunciando isso tudo, se está salvando o povo palestino. Estudando a questão palestina, introduzindo a questão palestina nas universidades, criando grupos de estudos, participando dos comitês de defesa da Palestina e contra o genocídio. E, por que não, conheçam a Palestina. É mais barato ir para a Palestina do que ir para o Nordeste do Brasil. Conheçam um genocídio ao vivo, conheçam um regime de apartheid ao vivo, vejam como isso é uma realidade concreta e denunciem isso. Não aceitem um genocídio, porque esse é um modelo. O que está acontecendo na Palestina não é
Não é só o extermínio do povo palestino. Esse é um modelo de sociedade totalitária que vai lançar mão de genocídios para impor um sistema que se parece com aquelas sociedades futurísticas dos livros e filmes distópicos, em que há uma grande ditadura, inclusive de galáxias, em que há muita tecnologia e muita opressão através de um sistema totalitário. Israel é este modelo. Só para nós termos uma ideia, é a primeira vez que se utiliza inteligência artificial para extermínio de pessoas. As informações do WhatsApp, por exemplo, foram fornecidas pela Meta para os Estados Unidos e para Israel, e eles utilizam as comunicações como filtro, e a inteligência artificial escolhe aquelas pessoas que estão no WhatsApp para serem exterminadas. E se isso for utilizado em Ponta Grossa? E se isso for utilizado nos bairros pobres do mundo e do Brasil? E se isso for utilizado, seguramente será, se prosperar, na África, na Ásia? Nós estamos diante, portanto, de um modelo genocidário para ser aplicado em todos os cantos do mundo. Derrotar Israel hoje significa salvar a raça humana do seu próprio extermínio. Israel é mais perigosa do que o nazismo porque Israel tem armas atômicas. Hitler não tinha armas atômicas. E para finalizar, Walid, o senhor tem alguma informação que gostaria de registrar no programa? Bem, eu acho que muitas pessoas estão vendo, mas nem todas as pessoas estão vendo ou entendendo. Israel, ou seja, o primeiro país ocidental ou autoproclamado ocidental na história, está sentado no banco dos réus para ser julgado por genocídio. Também está agora com seus dirigentes sendo caçados pelo TPI por crimes de genocídio. Isso nunca aconteceu na história. Israel está respondendo diante de todo o mundo. A opinião pública do mundo está contra Israel e contra os Estados Unidos pelo genocídio. Essas são as maiores manifestações da história humana desde o Vietnã. Ou seja, esse é um dado importante a ser colocado. Não há inação. As pessoas não estão inertes. E a última coisa que eu gostaria de pedir, se a humanidade foi capaz de se unir contra o nazismo e contra o fascismo para derrotá-lo, porque ele era genocidário, porque ele era um perigo contra toda a humanidade, Israel também precisa ser parado desta maneira. Por isso que a nota que nós lançamos, que circulou no domingo, ou no sábado, no domingo, nós pedimos que o mundo se una em armas, numa grande coalizão internacional bélica, inclusive com poder efetivamente ofensivo para parar Israel. Se nós paramos o nazismo pelas armas e a humanidade segue existindo, é preciso parar um perigo equivalente ao nazismo, ou pior, que é o sionismo, que é Israel, pelo poder das armas, porém com legalidade, e não para exterminar pessoas de fé judaica, nem a população de Israel, mas sim para parar a sua elite genocida, pior do que Hitler, pior do que Mussolini. Muito obrigada pela entrevista, Walid. E termina aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!